O Coutinho voltou querendo demais, pegou a camisa 10 e não larga mais, e a barreira vai virar baile. É isso, rapaziada. Parece que agora finalmente vai. Coutinho já renovou e vai usar a camisa 10 do Vasco da Gama. A barreira ainda não virou baile, de fato, né? Tá deixando a desejar nesse sentido, mas vamos trocar essa ideia aí, porque tem contratação nova, tem Léo Jardim. Tá bom, né? Porque até agora só lesionou demais. Ó, mas o Coutinho foi importante em vários momentos, tá? Meteu alguns gols importantes aí pro Vasco desde a chegada dele. Ele tá numa Mas, cara, sequência boa agora, né, mano? Tem jogado, tá um eu ia tempão falar já na isso. sequência sem lesão. Exato, a única sequência que ele teve foi agora, né? Agora ele tem tido uma sequência melhor. Não, ele é muito importante pro time do Vasco, cara. Ele é uma referência dentro e fora de campo. E, cara, pra mim, ele forma mesmo. A gente vai ver agora nessa temporada agora. Ele é, cara, o melhor meia do Brasileirão. Ele é Sim. muito diferente. Sério mesmo, ele é o melhor que tem. É porque a gente não viu o Coutinho em forma. O Coutinho é disparado o melhor. E não teve ritmo também, né? Porque ele dividia muito com o Payet. Eu acho que o Payet até no passado estava melhor do que ele, tá? Sinceramente. Mas eu acho que para esse ano é confiar no Coutinho, cara. Eu tava até conversando com o Nico antes aí de você entrar, Rodrigão. O Coutinho, dessa geração dele e do Neymar, tirando o Neymar, óbvio que é a maior referência, é o nosso maior jogador brasileiro dessa É, geração. pô. Vários gols em Copa aí, pô. 2018, Vários é para mim, jogou forte. mais do que o Neymar na Copa. Mas, Tudo bem, porra, 2018, né? na Copa Longe. 2022 não, 2018, quem segurou foi o Couto, pô. Foi. Sim. E 2022 ele ia também, mas ele lesionou na Lesionou época. logo no finalzinho. É, exatamente. Cara, o Coutinho, tecnicamente, é o melhor jogador do Brasileirão ali na posição. Só que, por conta da questão física, ele não entrega nesse nível. E aí tem vários na frente dele na prática, né? Na Uhum. prática, tem vários que estão na frente dele. O único problema dele, como você citou aí, a gente até brincou, são as lesões, cara, que aí impedem ele de ter aquela continuidade, e aí ele vai perdendo ritmo. É o jogador mais importante do Vasco, que ele articula, a gente vê ele jogando bem, quando ele joga bem, ele articula muito bem o meio-campo. No jogo contra o São Paulo, ele deu uma assistência linda para o gol do Ryan. Então, a gente espera muita coisa positiva do Coutinho, cara. Agora que ele finalmente prolongou por mais um ano, pegou a camisa 10, acredito que a gente possa ver muita coisa positiva agora nesse retorno da Copa do Mundo aí. O Coutinho, ele carece a ele justamente isso, né? É sequência. Porque se você pega os highlights dele, você fala assim, ele tá jogando muita bola. Se você pega os 90 minutos, você vê que são só flashes, né? Então, contra o São Paulo, tem uma assistência, contra o São Paulo tem um lance que ele dribla 5 malucos do São Paulo. Então, É o assim, mas lance é muito do pouco passe, ainda. o lance da assistência é o lance que ele dribla. Então, porque ele leva 5 malucos num lance. Assim, não é um jogador comum. Só que não é um jogador comum, mas está aparecendo muito pouco. Acho que com o Diniz potencializar muito o futebol dele, porque o Diniz gosta daquele troca de passes e o Coutinho, tecnicamente, não tem nenhuma discussão. Tem que ver a parte física. Então, assim, acho que se ele se mantiver inteiro, ele briga para ser um dos melhores meios do Campeonato Brasileiro, sim, cara. Então, eu acho que ele ainda vai evoluir mais na parte física. Ele vai conseguir, ele ainda consegue. Se ele não estiver lesionando, ele vai conseguir um dia colocar essa, como é que fala? Intensidade de jogo, que é o que tá faltando nele no momento. Uhum. E como você falou, o Diniz potencializa o jogo dele. Cara, o Coutinho tem só a melhorar. Talvez eu acho que ele agora vai viver a grande fase dele no Vasco. E agora, pô, pegou a 10, renovou o contrato. Tá tudo certo pra ele, nesse Brasileirão aí, fazer a diferença no Vasco. Com certeza. E ao longo desse ano também chegaram alguns reforços que têm contribuído para isso, cara. O Nuno Nuno Moreira, Moreira, que chegou. brabo. O Nuno Moreira é brabo, joga muita bola, cara. Ele falta assim ele aumentar um pouquinho a condição física dele, porque eu acho que o futebol brasileiro é muito mais intenso do que o que ele estava jogando lá em Portugal. Mas em termos técnicos, a gente já viu ele meter uns gols e as jogadas que ele faz mostra que ele é craque, mano. Ele não é um jogador comum. E aí, pô, ajuda o Coutinho a render melhor, porque ele faz uma triangulação ali no lado do Nuno Moreira, junto com o Piton. Ele vai para o lado direito, como ele fez no jogo do São Paulo também, e aproxima junto com o PH, junto com o Ryan. Tá curtindo o vídeo, rapaziada? Já deixa o like e confere se tá inscrito no canal, hein? Vamos voltar pro vídeo. Então, tem esse jogo que rola muito bem quando o Coutinho tá em forma. E como o Fernandão trouxe pra gente aí no pré-vídeo, o Vasco também tá para fechar com o Thiago Mendes, não é isso, Fernandão? Exatamente. Thiago Mendes aí, que jogou no Goiás,
jogou na França, estava na Arábia. O volante de boa saída, cara, ele me lembra o Tietê, guardado as devidas proporções, assim, aquele meio É um que campo. jogava no Lyon? Isso, jogou ele e Sei quem é. Thiago Maia. Era a dupla dos Thiago Thiagos da Maia. época. Boto fé nele, hein? Ele é bom. Então. E o Vasco já tem, né? Com o Coutinho renovando, o Vasco fica com um quarteto ofensivo bem razoável para a Série A, assim, não passar sufoco, né? Que é o camisa 9 matador, que é o Vegete, dois pontas, um muito rápido, que é o Ryan, e um muito técnico, que é o Nuno, e um camisa 10 para servir eles. Então, assim, o que tem que arrumar? Arrumar ali a recomposição. Acho que o Thiago Mendes ajuda muito nesse sentido, porque ele é um jogador, ele é o pulmão que o Coutinho não tem mais, tá ligado? E ele é melhor tecnicamente do que muitas das opções que tem ali. Eu acho ele mais jogador do que o Esforço, acho ele mais jogador do que o Matheus Cocão. Então, assim, acho que ele é um cara que também chega para jogar. Quero ver se ele tá com esse pulmão mesmo, né? Porque, pô, às vezes vai jogar na Arábia lá, aí tá ligado como é que fumando naquele Perigoso, narguilé. Não perigoso, sabe como é que perigoso. o Porque cara na tá França ele jogava realmente, né? fácil, mas na Arábia eu juro para você. Se eu falar que eu acompanho ele na Arábia, eu sou mentiroso, né, rapaziada? Então, a gente Com espera que é certeza. aquele mesmo Thiago Mendes do Lyon, que é o último que eu vi. Mas, pô, tomara que seja pelo menos 80% daquilo. Sim. O normal é o jogador precisar de um tempo mesmo, uns 3 meses ali, para começar a jogar naquele ritmo legal mesmo. A gente sabe disso. Mas, como vocês não estão acompanhando e eu também não, pode ser que ele chegue da Arábia num bom ritmo. Ele, assim, sem nenhuma lesão recente e tudo mais, o cara pode até chegar já jogando, a depender, né? Muita coisa para a gente ver. E outro assunto que está rodando já, pô, desde o início do ano, a torcida vascaína está muito Novela, apreensiva, cara. torcedor vascaína. A Porque novela vascaína. a novela, exatamente, cara. É uma novela, literalmente. Antes de puxar essa rapidinho, foi mal. Só uma pergunta aqui. Essa contratação do Thiago Mendes, agora faz um pouco mais sentido dizer o que o Pedrinho estava dizendo, que o elenco do Vasco é para oitavo lugar, oitavo melhor elenco do Brasileirão. Faz sentido? Tipo assim, ele é um jogador que eleva o nível do Vasco a esse nível ou é só mais um para compor o elenco? Torcedores, calma. Eu acho que o elenco do Vasco com esses reforços e esse outro aí da novela que a gente vai falar já já, fazem com que o Vasco ganhe uma tranquilidade muito grande de, tipo, não passar perrengue esse ano. Se vai ficar em oitavo, se vai ficar em décimo, se vai ficar em 12º, o que importa é que não vai estar entre os quatro últimos. Pelo menos não é um elenco, para mim, olhando assim, que está entre os quatro últimos, pô, pelo amor de Deus. Porque a gente falou desse Concordo, quarteto com ofensivo em certeza. boa fase. Para mim, esse quarteto aí é quarteto de classificar para Libertadores. Sim, o problema é o cobertor curto, né? O problema é tu ter Vegete, Ryan, Nuno e Coutinho, e na zaga tu ter João Vitor e, entendeu? Lucas Freitas. Nada contra, são bons jogadores, mas não são do nível desse quarteto que a gente está falando. Talvez um Thiago Mendes ajude, talvez, Com enfim, uma, certeza. uma reorganização do meio de campo ajude a proteger. Talvez essa novela aí, estando no final feliz para o Vasco, ajude muito, porque o cara que a gente vai falar agora é para mim, um dos principais jogadores do Vasco. Fizemos igual o João Então, Kleber. Solta aí, Nicolau. antes da gente puxar essa novela aí, Puxa o mais. Fernando Diniz pode potencializar, né, cara? A zaga do Vasco, defender melhor e tudo mais. E essa declaração do Pedrinho de oitavo elenco ele se retratou depois e até falou: não, vocês pegaram só um corte, porque eu quis dizer que era um elenco que, se performasse bem, ficava entre os 8, se performasse mal, não. Mas, enfim, eu acho que a gente não tem que se apegar a isso de elenco, tem que se apegar ao que o time está jogando. E se o Vasco não está em oitavo lugar no Brasileirão, ele não está jogando futebol de oitavo lugar do Brasileirão. Para mim é assim que funciona. Peraí. Mano, Comercial, mentira, rapaziada. Mas, ó, aproveita que a gente tá te dando essa quebra aí na resenha e já deixa o like aí e comenta o que você acha desses reforços do Vasco, né? E vê se já não tá inscrito no canal, né? Que comentar, dar o like e se inscrever no canal é 0800, rapaziada. De graça, hein? Molezinha. finalizando essa novela aí, rapaziada, que a torcida do Vasco estava muito apreensiva. E aí, sem a gente se apegar nessa de elenco e tudo mais, oitavo elenco do Brasileirão, na minha opinião, é o melhor goleiro do Brasileirão. Novela que se estende desde janeiro e agora, finalmente, o torcedor do Vasco vai poder dormir tranquilo. Que agora o staff do Léo Jardim parece que deu sinal verde para renovação com o Vasco da Gama. Pô, essa foi inesperada pra mim, mano. Eu não esperava que o Léo Jardim fosse ficar no Vasco, não.
Eu achei que Também ele não. fosse buscar um clube melhor, um clube que disputa mais, mas provavelmente o projeto do Vasco ele tá acreditando, cara. Que vão chegar mais jogadores, Coutinho renovou aí também. Talvez seja um bom sinal pro Vasco, pro torcedor do Vasco. Se o Léo Jardim quis ficar, é porque vem tempos melhores no Vasco por aí. Sim, eu acho também que eu tinha dois clubes na minha cabeça, assim, quase que certos para o Léo Jardim ir e que disputam mais do que o Vasco, né? Que seria o Cruzeiro e o Palmeiras. Que assim, o Palmeiras ele já iria disputar título de pronto, e no Cruzeiro ele estaria num time com muita grana que está se montando para também disputar título. Mas, assim, acho que ele deve ter pensado também no lado da idolatria. Porque, por exemplo, o Cruzeiro tem o Cássio. O Cássio foi um ídolo, porra, histórico do Corinthians, foi pro Cruzeiro. Parte da torcida gosta, parte da torcida não gosta, mais ou menos. Assim, ele trocou uma idolatria indiscutível no Corinthians por uma situação lá no Cruzeiro que às vezes dá bom, às vezes não dá bom. O próprio Palmeiras também tem essa cobrança. Eu acho que ele no Vasco ele já é um cara que ele tem uma idolatria. E idolatria não se compra, mano. Não tem salário, não tem luva, não tem nada que pague a torcida te amar, tá ligado? Com certeza, mano. Ele realmente é muito querido e não à toa. É um goleiro muito importante. Foi importante demais no ano passado. Importante nesse ano. Já teve disputa de pênalti aí que ele garantiu. Cara, na minha visão, ele é um jogador que, assim, até merecia estar num clube que está disputando mais coisas. Como, por exemplo, você citou o Palmeiras. Ele poderia muito bem estar lá fazendo até melhor do que o Everton. Ou igual ao Everton, né? Que também é um goleiro excepcional. Mas o fato dele ter ficado, para mim, passa pelo que o Fernandão falou, a questão da idolatria. Ele já é um ídolo ali, devido às proporções, né? Não comparando com outros ídolos aí. Mas ele já é um ídolo do Vasco, ele já tem o espaço dele ali. E, de repente, ele acreditou no projeto. De repente, até o ano que vem, ele vai ver como que vai ser, como que vai o Vasco vai jogar. E aí, proposta, na minha opinião, não vai faltar para o Léo Jardim. Então, se esse não foi o momento, mas no futuro aparecer um clube até querendo pagar a rescisão dele, eu acho que ele ainda tem um tempo, sim. Ele é um goleiro jovem para a posição, ele tem pouca idade Sim. ainda. É isso. É isso, galera. Mais um Deixa o videozão da TV likeão aí, filha da Clubismo. puta. Deixa o like, É comenta. isso, deixa o likeão, filho, comenta, deixa a opinião aí, pode xingar a gente, o importante é comentar. É isso, galera. Se inscreve no Valeu. canal, mais um videozão da TV Clubismo.